pessoal, estamos em mais uma aula de literatura. Desde já eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, se curte logo essa aula. Se você deseja receber os próximos vídeos em primeira mão, então aperte aí no sininho, tá ok? Então a nossa aula de hoje será sobre as características de uma obra literária. Hoje será um pouco mais curto o nosso assunto. Então nós vamos analisar exatamente quais são esses elementos que fazem com que desperte o interesse da criança pela obra literária. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que uma obra literária, uma literatura para criança não é diferente de uma literatura para um adulto. Ela tem o mesmo valor. Não precisa necessariamente trazer assuntos extremamente diferentes. O que vai modificar é a complexidade dessa obra. Uma obra literária para criança, ela vai ter elementos mais simples, ela vai ser menos complexa, vai ter uma linguagem mais simples, mas isso não diminui o valor dela, a valiosidade que ela tem. É muito importante compreender isso, Uma obra literária simples não significa que também ela é menos valiosa. Há muitas obras literárias simples que foram produzidas para adultos, voltadas para adulto, mas a sua característica era justamente essa simplicidade. E, inclusive, passaram pela avaliação de críticos literários e foram consideradas e são consideradas obras-primas. Então, não é o fato da obra literária ter características simples que vai dizer se ela é menos ou mais boa, vamos dizer assim. Não, ela tem suas características próprias e pode sim ser considerada uma obra-prima. Outro ponto importante é a gente entender que a importância que a ilustração tem, se tratando de crianças bem pequenas, que a ilustração tem nas obras literárias. É muito importante, quando formos escolher livros para crianças, e principalmente se tratando de crianças bem pequenas, que a gente observe realmente as ilustrações, As ilustrações, quanto mais a criança menor, mais precisa haver ilustração. Porque essas ilustrações, elas vão facilitar a compreensão dessa criança sobre o conteúdo que está ali dentro do livro. Por exemplo, se eu mostrar para a criança, se tiver um desenho de uma flor, a criança já compreende o que é uma flor. Então, ela, ao ver a ilustração, o desenho, ela vai logo identificar que é uma flor e que ali dentro daquele texto tem algo relacionado à flor, mas isso pode ser em relação a qualquer outro conteúdo, uma casinha de palha, um porquinho e assim sucessivamente. Então, essa criança vai logo identificar pela ilustração. Então, é importante que a gente observe o seguinte, que para os livros para crianças bem pequenas, eles precisam ter muita ilustração e os textos precisam ser bem curtos, tá? À medida que a criança é maior, então esse texto ele vai aumentando. É importante observar essas características, porém essa ilustração, ela não pode ser qualquer tipo de ilustração. As letras mesmo das crianças pequenas, elas precisam ser bem grandes e serem redondas. Então, bastante ilustração, textos curtos e com letra grande e redonda. Mas quando essas crianças vão aumentando, conforme essas crianças vão crescendo ou a idade dela é maior, então é preciso ter uma outra atenção. A gente precisa diminuir as ilustrações. Uma criança de, por exemplo, entre 9 e 10 anos, elas precisam ter ou quase nenhuma gravura ou muito pouca gravura, muito pouca ilustração.
Se a criança está começando a ler, então ela pode ainda oferecer livros com desenhos, com imagens, sim, porque ela está começando a leitura. Mas essas letras ainda precisam ter um tamanho maior e precisam ser arredondadas, para os casos das crianças que estão começando a ler. Mas se espera que uma criança de 9 a 10 anos, ela já deveria estar lendo, né? Então, em se tratando desses casos, então ela precisa ser incentivada a ler livros que não contenham ou contenham o mínimo possível de imagens, de ilustrações. Porque, apesar da leitura, apesar da imagem ser muito importante, a gente não pode subestimar a capacidade dessas crianças de compreensão. E é preciso que elas tenham essa compreensão, independente ali do desenho. E se por acaso essa criança, ela mesmo assim estranhar e ainda haver uma rejeição com relação a livros sem gravura, significa que nós precisamos rever o incentivo que nós estamos dando a essas crianças. Né? É um sinal de alerta para nós, professores ou pais, seja quem for, né? É um sinal de alerta, porque essas crianças, elas precisam estar lendo e elas não devem mais necessitar, a partir dessa idade, de gravuras para compreensão ou para chamar sua atenção para a leitura. Elas já não podemos mais subestimar essa capacidade delas, né? De ter essa compreensão mental, esse esforço mental. Então, se por acaso essa criança está tendo rejeição com relação a isso, é sinal que nós estamos incentivando muito pouco. E o nosso incentivo está sendo mais voltado para a leitura com gravuras, o que precisa ser revisto, né? Então, é preciso incentivar essas crianças a partir dessa idade, levando em consideração que elas já leem, já escrevem, que elas leiam livros que não contenham quase nenhuma, ou de preferência, nenhuma gravura. Não dá para subestimar esse esforço mental dessas crianças, né? Colocando apenas desenhos como se fosse uma criança pequena que, para compreender a história, precisa da gravura. É bom lembrar também que muitas mães, em se tratando de crianças pequenas que ainda não sabem ler nem escrever, elas utilizam de imagens, e é muito importante isso, né? Para as mães que já compreenderam isso, elas utilizam de imagens, mas que ainda não compreendeu, é importante estar atento a isso. Que essas imagens, nas crianças bem pequenas que não sabem ainda ler nem escrever, elas são importantes para as crianças memorizarem o assunto. E que, inclusive, quando se quer que a criança decore algum texto, alguma coisa longo, que a gente que ela ainda não consegue ler nem escrever, então a gente utiliza de gravuras, de imagens relacionadas ao assunto do texto. Assim a criança consegue memorizar e decorar todo o texto necessário. Por isso a importância das imagens, das gravuras para as crianças bem pequenas. E se tratando de crianças a partir dos 9 a 10 anos, e até antes disso a gente já precisa ir diminuindo os livros oferecidos que contenham gravuras, porque elas já precisam ter essa compreensão daquilo que está sendo lido, né? Não dá para subestimar esse esforço mental delas, né? Então, se essa criança, a partir dos 9 a 10 anos, ela já lê, e mesmo assim ela ainda anda preferindo ler livros ou apenas quer livros que contenham gravuras, vamos rever esses estímulos que nós estamos dando, porque ela não precisa, para ela compreender o texto, ela não deveria precisar de gravuras, ok? Por mais que ela diga que é porque acha bonitos os desenhos, ela não necessita disso, porque o conteúdo do livro já é o suficiente para fazer ela entrar nesse mundo da imaginação, ela entrar nessa realidade do conteúdo do livro.
Outro ponto principal é a gente compreender agora, em se tratando de ilustração, que o papel do ilustrador ali dentro do livro, ele tem um papel muito importante. Quando nós pegamos um livro que contém ilustração, nós não temos ali apenas um artista, nós temos pelo menos dois, que são, no mínimo dois, que são o ilustrador e o escritor. Porque o ilustrador, ele também é um artista. Ele não está ali apenas para escrever as palavras, ele não está ali para escrever as palavras que estão escritas dentro, para desenhar as palavras que estão escritas dentro do texto. Ele tem uma interpretação a partir da leitura feita do livro, ao ler a obra do artista que escreveu o livro, ele tem uma interpretação dessa leitura e com base na interpretação que ele tem, ele realiza a ilustração, né? Então essa ilustração, ela também é uma obra de arte, ela também traz ali uma interpretação, né? Mas é importante entender que essa interpretação, que essa leitura, essa interpretação das ilustrações, elas têm que instigar a criança, né? Elas precisam dar possibilidade da criança também, mesmo a criança pequena, dela criar, dela imaginar, dela fantasiar aquilo que está sendo ali apresentado por meio das ilustrações, né? Então, nós temos também alguns tipos de ilustradores, de ilustração que nós encontramos em alguns livros, e em algumas características a gente precisa ter atenção com relação a isso, que é o seguinte: tem algumas ilustrações que elas não têm relação nenhuma com o texto, com o assunto do conteúdo, né? Com o texto que está ali escrito, né? E ainda há aquelas, isso é uma das linhas, né? O que não tem relação nenhuma, mas ainda tem aqueles que está escrito tal e qual, que está desenhado tal e qual o texto, que tudo que está escrito no texto está apresentado também na ilustração. E vejam, em todos esses dois casos, nos dois casos, não são bons, vamos dizer assim. Não apresentam uma boa qualidade. Por quê? O primeiro caso, justamente por não ter nenhuma relação com o conteúdo. Então, é outra coisa totalmente diferente. Não tem sentido. O segundo caso, porque ele está tão ilustrado, ele está desenhando tudo que está ali dentro da história, que ele não abre a possibilidade dessa criança criar, dessa criança fantasiar, dessa criança imaginar, né, o que poderia acontecer ali naquela situação, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, o que pode acontecer. Então, nesses dois casos, há um erro que é preciso haver um cuidado muito grande nessa escolha. Não basta apenas pegar o livro e olhar apenas o título. É preciso se prestar atenção em todos esses detalhes, em que inclusive entra também essa qualidade da ilustração. Porque essa obra, ela precisa estar relacionada ao conteúdo, mas sempre possibilitando essa criança fantasiar, criar, imaginar. Mas ainda assim, há livros, né, que ainda é pior, que parecem até uma carta enigmática, porque os livros, no meio do desenho, no meio do texto, eles apresentam desenho ali no lugar da palavra, né? A carta enigmática, ela ainda é muito mais interessante do que esse livro, porque a carta enigmática, ela é um jogo, né? Enquanto o livro ali, ele não está exercendo a sua função literária. Um livro que apresenta ali, que foi construído como se fosse uma carta enigmática, então ele perde a sua qualidade exatamente.
Então é importante nós prestarmos atenção, além disso, né, da criança, observando a criança, se são crianças bem pequenas, vendo se a letra está adequada, né? Se ela é muito pequena, a letra precisa ser maior, precisa ter muita ilustração. Conforme o nível da criança vai aumentando, então eu preciso dar livros para elas que contenham menos ilustrações. Se a criança já começa a ler nos seus 9, 10 anos e já lê, então ela precisa ser incentivada a ler livros que quase não tenha ilustração, ou não tenha de forma nenhuma ilustração. É preciso, ao escolher os livros ilustrados, prestar atenção na qualidade da ilustração, reconhecer o trabalho do ilustrador ali como um artista tanto quanto o escritor, né? Além dos outros, né? Da edição como um todo. É preciso estar atento ao tipo de ilustração, e essas dicas que eu fui dando para vocês são importantes e necessárias para vocês agora serem mais especialistas nessa escolha de livros, na compra, quando vocês forem comprar para vocês, para o trabalho de vocês, para os filhos de vocês terem essa visão mais abrangente desses livros ao serem escolhidos e para quem ele está sendo escolhido. Então, o tipo de papel é muito importante também nessa escolha, a capa, o acabamento desse livro, né? Se ele é durável, se ele não é durável, mas é claro que isso vai incluir e fazer parte também do valor dele, né? Quanto mais qualidade ele vai tendo, o valor também pode aumentar. Mas é muito importante nós estarmos atentos a essa qualidade do livro. Eu quero um livro para ser amanhã jogado fora, porque se rasga muito fácil, ou eu quero um livro que realmente, desde a sua produção, né, desde a sua construção, ele mostre uma qualidade. Nós normalmente, para as nossas escolhas, a gente não gosta de escolher qualquer material, né? A gente sempre tem um cuidado com relação a uma qualidade, a um material de qualidade. Então tenhamos também esse cuidado na escolha dos nossos livros, porque a durabilidade, a qualidade do papel, a moldura, né? A capa dele, tudo isso diz sobre o livro, tudo isso diz sobre a qualidade desse livro como um todo, né? Espero que tenha ajudado vocês. E para finalizar, eu vou ler para vocês uma história. Eu acredito que alguns de vocês já conhecem, mas vamos terminar com essa história aqui. A menina que foi enterrada viva. Não sei se vocês já ouviram, mas eu acredito que sim. É uma história bastante conhecida, que minha avó contava para mim, uma das histórias que ela contava, e hoje eu devo a ela, né? O fato de hoje eu gostar de ler, o fato de hoje eu me sentir alguém que tem uma certa facilidade numa produção textual. Justamente porque quando a gente era criança, eu e meus irmãos, nós sentávamos no sofá e ela, para poder tomar o nosso tempo e a gente não ficar aprontando, ela botava a gente no sofá e ia contar histórias e demorava horas enquanto minha mãe chegava, isso todas as semanas, né? Porque era quando minha mãe saía, precisava sair. Tinha alguns outros eventos, outras coisas a fazer. E essas histórias, desde a minha infância, contribuíram bastante nas minhas produções escolares, na minha visão e no meu gosto. Então, se hoje você pode dar um presente para o seu filho, para as pessoas de quem você gosta, um deles é o livro. E também conta histórias, né? Ofereça às pessoas com quem você gosta essa possibilidade de ouvir histórias, porque é encantador. Então vamos lá. Era uma vez um viúvo que tinha uma filha muito boa e bonita. Vizinha ao viúvo residia uma viúva com uma outra filha, feia e má.
A viúva vivia agradando a menina, dando presentes e bolos de mel. A menina ia simpatizando com a viúva, embora não se esquecesse de sua defunta mãe, que acariciava e penteava carinhosamente os seus cabelos. A viúva tanto adulou, que a menina acabou pedindo que seu pai se casasse com ela. Case-se com ela, papai. Ela é muito boa e me dá mel. Agora ela vai lhe dar mel, minha filha, mas amanhã lhe dará fel, respondia o viúvo. A menina, insistindo, e o pai, para satisfazê-la, casou com a vizinha. Obrigado pelos seus negócios, o homem viajava muito e a madrasta aproveitou essas ausências para mostrar o que realmente era. Ficou arrebatada, muito bruta e malvada, tratando a menina como se fosse um cachorro. Dava muito pouco de comer e a fazia dormir no chão, em cima de uma esteira velha. Depois mandou que a menina se encarregasse nos trabalhos mais pesados da casa. Quando não havia alguma coisa para que fazer, a madrasta não deixava a menina brincar. Mandava que fosse vigiar um pé de figos que estava carregadinho com passarinho para os passarinhos não picarem as frutas. A pobre da menina passava horas e horas guardando os figos e gritando: "Xô, xô, passarinho, não toques com teu biquinho." Uma tarde estava tão cansada que adormeceu e quando acordou os passarinhos tinham picado todos os figos. A madrasta veio ver e ficou doida de raiva. Achou que aquilo era um crime e no ímpeto do gênio enterrou a menina no fundo do quintal. Quando o pai voltou de viagem, a madrasta disse que a menina fugira de casa e andava pelo mundo sem juízo. O pai ficou muito triste. Mas em cima da sepultura da órfã nasceu um capinzal bonito. O dono da casa, que era o pai da menina, mandou que o empregado fosse cortar o capim. O carpinteiro foi pela manhã e quando começou a cortar o capim, saiu uma voz do chão cantando: "Carpinteiro de meu pai, não corte meus cabelos. Minha mãe que penteou e a madrasta enterrou pelo figo da figueira que o passarinho picou. Xoxô, passarinho." O carpinteiro deu uma carreira assombrado e foi contar o que ouvira. O pai logo veio e ouviu as vozes cantando aquela cantiga tocante: "Carpinteiro de meu pai, não cortes os cabelos que minha mãe me penteou e a madrasta enterrou pelo figo da figueira que o passarinho picou. Xoxô, passarinho." O pai cavou a terra e encontrou uma laje. Por baixo estava vivinha a menina. O pai, chorando de alegria, abraçou-o e levou-a para casa. Quando a madrasta avistou de longe a enteada, saiu pela porta afora e nunca mais deu notícias se era viva ou morta. O pai ficou vivendo muito bem e feliz com a sua filhinha. Então assim a gente termina. Tchau, tchau. Até a próxima.